Santos que ressuscitaram os mortos. A paz. Vamos partilhar sobre o livro Saints Who Raised the Dead. Esse é o nome em inglês e você pode adquirir esse livro, é muito bom. Na Bíblia, na 2 Reis, capítulo 4, versículos de 32 a 35, está escrito: Eliseu entrou na casa onde estava o menino morto em cima da cama. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. Depois, subiu à cama, deitou-se em cima do menino, colocou seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu levantou-se e deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 11 a 12. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. O capítulo que iremos partilhar é Famílias, Fundadores e Grupos Especiais, na página 105. Os santos que ressuscitaram seus parentes dos mortos. Milagres feitos por Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Paula e Venerável João Batista Tolomei. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja, nascida em 1347, morreu em 1380, provavelmente nunca nasceria no mundo do nosso tempo. A 23ª criança de Giacomo e Lapa Benicasa, a 24ª e a última foi a irmã gêmea de Catarina, que não sobreviveu à infância. Catarina era alegre, inteligente, prática, mas também mística. Era da Terceira Ordem Dominicana. Ela trabalhava numa cruzada contra os turcos, pela paz entre o Papa e Florença e pelo retorno do Papa de Avião para Roma. A mãe de Santa Catarina, Mona Lapa, que não cuidava da condição de sua alma, sofreu uma longa doença após a morte de seu esposo. Quando Catarina estava orando por sua mãe, o Senhor contou à Virgem Santa que seria melhor para Lapa morrer naquele momento do que viver e enfrentar todas as dificuldades que teria. Catarina tentou contar a Lapa de um modo gentil para se entregar à vontade de Deus. No entanto, Lapa não queria escutar nada sobre a morte. Catarina, consciente do espírito descuidado de Lapa, continuou a orar ardentemente para Jesus. Mas Lapa recusou-se a confessar-se e um dia, em outubro de 1370, ela de repente morreu. O que aconteceu depois foi escrito sobre a vida de Santa Catarina pelo seu diretor espiritual, o beato Raymond de Capua, Ordem dos Dominicanos. Estava presente no leito de morte de Lapa 3 mulheres de Siena: Catarina de Gueto, Ângela de Vanino e Lisa, a cunhada de Catarina e nora de Lapa. Todas as 3 foram testemunhas e moravam em Siena no tempo dos escritos do beato Raymond. As 3 escutaram Catarina orar. Senhor meu Deus, foram essas as promessas que me fez? Que ninguém da minha família iria para o inferno? Foram essas coisas que sua misericórdia concordou comigo? Que minha mãe não seria levada desse mundo contra sua vontade? Agora, vejo que ela morreu sem os sacramentos da igreja. Pela sua infinita misericórdia, eu suplico
que não me deixe assim no engano. Enquanto houver vida em meu corpo, eu não me moverei daqui, enquanto o Senhor não restituir minha mãe para mim. A coragem e confiança dos santos. As 3 mulheres estavam prontas para iniciar a preparação tradicional dos mortos, mas elas esperaram por causa das lágrimas e orações de Catarina. Então, o corpo de Lapa começou a se mover e sua alma retornou ao seu corpo. Ela viveu até os 89 anos e viveu para ver muitas dores, como Cristo havia avisado sua filha Catarina. O Beato Raymond, outro santo da Ordem dos Dominicanos, no qual tinha uma alta posição, relata muitas maravilhas na vida de Catarina, sobre sua vida espiritual e a santidade que a fez a grande santa, e uma das primeiras 2 mulheres a serem declaradas doutoras da Igreja. Logo após a morte de Santa Catarina, uma garota foi em direção aonde o corpo repousava. A face da garota era horrivelmente desfigurada. Seu nariz e lábios decadentes fediam. A menina bravamente, com fé comovente, tocou ambas as mãos de Catarina e aparentemente pressionou seu corpo desfigurado contra o belo rosto de Catarina. Catarina, que com bela caridade beijou pacientes cancerígenos em vida, curou a garota desfigurada. Além de Santa Catarina de Sena, a outra mulher doutora da Igreja é Santa Teresa de Ávila, nascida em 1515 e morreu em 1582. Teresa era uma grande reformadora da Ordem Carmelita, a fundadora de conventos, a grande contempladora e autora de livros místicos e a mais encantadora mulher espanhola. Santa Teresa teve muitos êxtases, foi amiga de São João da Cruz e Pedro de Alcântara e teve seu coração perfurado por um anjo com uma flecha de ouro, deixando uma ferida mística de amor. Quando Teresa estava trabalhando no prédio do seu primeiro convento da Reforma Carmelita, em novembro de 1561, sua irmã Juana e esposo Juan de Ovales foram em um lugar com Teresa, deixando o filho de 6 anos do casal sozinho em casa. Quando eles retornaram, uma mulher estava esperando para ver Juana, que parou para conversar com ela em uma antessala. Seu esposo Juan foi a outro quarto e encontrou Gonzalo no chão. Ele estava morto. Seus esforços desesperados para reavivar o menino eram sem sucesso. A criança estava morta. Juan levou o corpo sem vida para Teresa, que o pegou em seus braços. Juana, que estava esperando um outro filho, não foi informada da situação. Juan pediu que mantivessem sua esposa ocupada, com medo que o choque pudesse prejudicar o bebê em seu ventre. Com os servos e o pai agonizando em outro quarto, Teresa segurou a criança calorosamente, a cobriu com seu véu e orou a Deus que poupasse os pais dessa angústia. Só então Juana entrou no quarto. Ficou ansiosa e perguntou o que estava ocorrendo. Teresa a pediu para ficar calma, como se não fosse algo grave que estivesse acontecendo. Em alguns minutos, Gonzalo começou a respirar. Ele levou as mãos ao rosto da tia Teresa, acariciando. Teresa, então, deu o menino para sua mãe. Entre o tempo de Santa Catarina de Sena e aquele de Teresa de Ávila, veio a vida de São Francisco de Paula, nascido em 1416 e morreu em 1507. Um dos grandes propagadores de maravilhas na história da Igreja. Francisco era tão famoso que Luís XI da França
sofrendo de uma longa doença, implorou Francisco para fazer uma viagem da Itália para o curar. São Francisco ensinou ao rei que a conformação com a vontade de Deus é mais importante do que a cura do corpo. Depois de ajudar Luís espiritualmente e o preparar para a morte, exercendo grande influência através do rei, São Francisco segurou o rei em seus braços, enquanto o rei tinha uma boa morte. São Francisco de Paula, numa ocasião, ajudou sua própria família, especificamente seu sobrinho Nicolas d'Alessio, filho de sua irmã Brígida. Sua irmã não permitiu seu filho se tornar um monge. O rapaz acabou morrendo. São Francisco de Paula decidiu barganhar com sua irmã sobre a morte e vida de seu sobrinho. Quando o corpo do jovem estava para ser enterrado no túmulo do mosteiro de São Francisco, Francisco parou os agentes funerários e carregou o corpo para seu próprio quarto. Aquela mesma noite, após muitas lágrimas e orações da parte de Francisco, seu sobrinho voltou à vida. Mas a mãe de Nicolas não sabia disso. De manhã, Brígida foi ao mosteiro da igreja, sem saber o que havia acontecido. Ela chorou na igreja a morte de seu filho mais velho. Francisco manteve o jovem escondido enquanto foi falar com a mãe. Brígida, se seu filho pudesse retornar à vida, você permitiria que ele se tornasse um religioso? Brígida olhou seu irmão em túnicas penitenciais. Seus olhos brilharam com esperança. Se o céu quer, ela disse lamentando que era tarde demais, seria a minha maior consolação. Francisco a deixou, foi ao seu dormitório e retornou com Nicolas vestido como um monge. Sua mãe, parentes e amigos que vieram tristes para a igreja o cumprimentaram maravilhados e alegres. Este e muitos outros milagres foram jurados por inúmeras testemunhas diante do bispo de Cosenza e depois em Roma durante a audiência canônica em 1519. Para concluir este capítulo, nós mencionamos a ressurreição da venerável Ângela Tolomei, uma freira dominicana que foi ressuscitada dos mortos pelo seu próprio irmão, o venerável João Batista Tolomei, enquanto seu corpo estava sendo levado para o túmulo. Enquanto ela esteve morta, viu tormentos no outro mundo e, subsequentemente, ela fez muita penitência na terra, atestando, através de suas ações para com a verdade, de sua notável experiência. Deus nos abençoe.